Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar àqueles que não conhecem um filme que é um clássico de 1927 e resgatar algumas ideias que estão presentes neste filme que certamente serão reconhecidas por aqueles que já assistiram o filme, este clássico de 1927, um clássico não apenas do cinema alemão, mas do cinema universal, clássico que serviu de inspiração a outros tantos filmes, e eu não pretendo recorrer neste nosso encontro a outros filmes que foram beber na fonte deste clássico, até porque para fazermos isto precisaríamos de um outro encontro, haja vista que o assunto ser um assunto extremamente rico, desculpem, extremamente fértil, né, para a nossa discussão, para a nossa reflexão. Hoje eu farei a apresentação deste filme, tratarei aqui, eu os colocarei diante de uma panorâmica da obra, vou resgatar a ideia central e outras ideias que orbitam em torno desta ideia central. O filme tem uma ideia central, o filme tem uma proposição, tem um argumento que constitui o cerne deste filme, mas ele estabelece, mas a partir dessa ideia central são derivadas outras ideias, claro, sempre corroborando, endossando, reforçando essa ideia central, esse argumento, essa proposição central. Falarei sobre algumas delas, né, pelo menos aquelas que mais me saltaram aos olhos, além de tecer um elogio a esta obra. Por que não, né? Porque, como já disse, esta obra é um clássico do cinema universal que serviu de inspiração para outros tantos filmes e que nos coloca diante de temas, de questões que são temas e questões contemporâneos, né? São temas e questões atuais, né? São temas e questões que nos afetam diretamente, nós que estamos quase que 100 anos à frente deste filme, né? O filme é de 1927, né? Nós estamos aqui em 2025, portanto quase, o filme foi dirigido, foi lançado há quase um século, né? E ele nos coloca diante de questões que são questões extremamente pertinentes, o que mostra que nós não mudamos muito em relação ao tempo em que este filme foi escrito. Mudamos bastante, claro, mas na essência os problemas são praticamente os mesmos, né? As questões são praticamente as mesmas, e o que mostra a universalidade deste filme, né? E eu estou me referindo ao clássico Metrópolis, né? Filme dirigido pelo diretor alemão Fritz Lang, filme que eu tenho em minha coleção, né? Em minha DVD-teca, né? Acho que é DVD-teca, né? Deve ser assim essa pronúncia, né? Uma edição bonita, que inclusive tem arte interna, né? Uma edição que eu gosto bastante, né? Filme que faz parte aqui do meu acervo de DVDs, da minha coleção, né? Filme que eu assisti já algumas vezes e recentemente para escrever o texto que serve de base para o nosso encontro nesta ocasião, né? Bem, como eu já antecipei, este filme é de 1927
Mas antes de falar sobre ele, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se é que não fez. Não se esqueça de deixar aí o seu comentário. Se já assistiu esse filme, fale aí sobre as suas impressões, sobre o que você gostou, o que você não gostou neste filme, né? Nos ajude divulgando este espaço a outras pessoas, né, a fim de que nós possamos levar essas lições a um grupo sempre maior, né? Aqui nós nos propomos a levar a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura, né? Aqui nós nos propomos a te oferecer conteúdo com qualidade, com consistência, né? Conteúdo que contribua para a tua formação de vida, formação de mundo, formação de pensamento de mundo, pensamento crítico, né? Este filme é um filme que tem uma vertente crítica, embora a proposta, o ideal do diretor ao fazer este filme tenha sido um ideal um pouco ingênuo, né? Ele mesmo, Fritz Lang, vai confessar isto anos depois, né? Quando ele fez este filme e expressou a finalidade por detrás da obra, né? Ele, Fritz Lang, anos mais tarde, anos depois, vai assumir que naquela ocasião ele tinha uma concepção política ainda muito limitada, né? Uma concepção política ainda bastante ingênua, né? Bastante romântica, por assim dizer, né? O tempo mostrou o quanto que essa sua concepção de mundo ainda era, sua concepção política de ver as coisas ainda era bastante pueril, né? Bastante ingênua, né? Mas enfim, né? Todos nós tivemos os nossos momentos de ingenuidade, de idealismo quase que pueril, né? Enfim, esse filme é de 1927 e ele foi adaptado a partir da obra homônima escrita pela esposa do Fritz Lang, que era a escritora Thea von Harbour, né? A Thea von Harbour foi quem escreveu, deu origem ao Metrópolis na forma de obra literária, de obra ficcional, e que em 1927 o Fritz Lang adaptou para o cinema, né? E a história deste casal é uma história curiosa, né? Por quê? Porque Fritz Lang era um diretor de ascendência judaica e até a von Harbour aderiu, se tornou membro do Partido Nazista em 1933, né? O que fatalmente culminou na separação do casal, claro, né? Thea von Harbour aderiu a um partido, lembremos-nos, né, que o Partido Nazista assume o poder na Alemanha em 1933, né, 6 anos depois, né, do lançamento do Metrópolis, e até a von Harbour se torna membro de um partido político declaradamente antissemítico, né? Declaradamente oposto, avesso ao povo judeu, né? Ora, Fritz Lang não poderia tomar outra medida senão a da separação. Vai para os Estados Unidos e lá ele continua cultivando sua carreira cinematográfica ao longo dos anos tão hostis ao povo judeu em solo
alemão, né? Bem, esta obra nos coloca diante de um cenário extremamente distópico, né? Porque nós somos inseridos numa grande cidade, numa mega cidade que, com toda a sua pompa, com todo o seu glamour, com toda a sua opulência, né, com toda a sua grandeza, foi construída a partir do trabalho de homens que eram submetidos a condições quase que subhumanas, né? De forma que o filme nos coloca diante desta realidade bastante contrastante, né? A realidade dos capitalistas, né? Dos industriais que fizeram fortuna com o processo de industrialização e a classe operária, né, quem trabalhou duramente para que esta realidade glamurosa fosse concretizada e que vive em condições extremamente subhumanas, né? A classe trabalhadora. Tanto é que a classe trabalhadora vive no subúrbio, né, na parte underground desta mega cidade, né, desta metrópolis, né, dessa cidade extremamente grande e faustosa, né? Bem, o filme nos coloca, portanto, diante dessa realidade extremamente contrastante, né? E o filme gira em torno de um epigrama que revela a finalidade do diretor, pelo menos a grande esperança do diretor Fritz Lang, e que, repito, foi uma esperança que redundou em nada, né? Como a história mostrou, né? Uma esperança, repito, que emerge de uma alma ainda politicamente em formação, bastante ingênua, bastante pueril, né? E o epigrama encerra a seguinte proposição, né? O mediador entre a cabeça e as mãos é o coração, né? Este é o epigrama apresentado no filme e que encerra um pouco a esperança do diretor Fritz Lang em relação àquilo que ele aguardava do futuro em termos políticos, sociais e econômicos, né? Este epigrama já vai nos colocar diante da personagem principal do filme, né, o jovem Freder, interpretado pelo ator Gustav Frohlich, né, jovem ator alemão na época, né, Gustav Frohlich, que vai interpretar o Freder, que é o filho do mega empresário, né, do mega capitalista, de quem concretizou, levou a cabo esta metrópolis, né, esta grande cidade, né, que é o capitalista Joe Feddersen, né, interpretado pelo ator Alfred Abel, né? E Joe Freddersen é o grande capitalista que recorreu ao engenho de um inventor, Rottwang, que é interpretado pelo ator Rudolf Klein Roger,
né? E que é uma espécie de Frankenstein neste filme, né? O Rottwang é o crânio, é o engenheiro, é a figura criativa, né? O Fredersen, o Fredersen, Joe Fredersen, é aquele que possui os meios de produção, né? É o grande capitalista, né? O grande capitalista, o que produz os meios de produção e que, para levar a cabo suas ambições, seus anseios megalomaníacos, né, de concretização de coisas, de coisas grandes, né, recorre à figura do engenheiro, do intelectual, do crânio, que é capaz de concretizar ou arquitetar, né, tudo aquilo que passa no espírito do grande capitalista, né? Portanto, o Rottwang é essa personagem frankensteiniana, né? Porque, como nós veremos, ele não apenas satisfeito em ter concretizado, né, essa grande cidade, ele ainda aspira dar vida ao homem-máquina, ou melhor, à mulher-máquina, né? Ele ainda aspira a colocar uma espécie de alma humana, por assim dizer, né, no corpo de uma máquina, né? E isso vai trazer alguns desdobramentos, algumas consequências no filme, que eu não quero aqui me antecipar. Inclusive, recomendo aqueles que não assistiram, assistam o filme, né? Porque assistam o filme, inclusive, antes de continuar comigo aqui, porque eu vou antecipar algumas coisas que, de repente, para aqueles que não assistiram o filme, pode ser que os leve a perder um pouco a graça do filme, se bem que não vou bancar muito o propagador de spoiler aqui não, né? Mas enfim, né, o jovem Feder, que é o filho deste grande capitalista, tem a sua concepção de mundo mudada, alterada, quando ele se depara com uma mulher rodeada por crianças extremamente esfaimadas, extremamente famintas, né, em situação em situação cadavérica, né, e essa visão de uma realidade que o jovem filho do capitalista desconhecia, haja vista que a sua vida se dava, na maior parte do dia, numa espécie de jardim do Éden, né? Nos jardins eternos que os capitalistas construíram para que ali seus jovens filhos vivessem todos os prazeres e todas as luxúrias que a juventude poderia fruir, né? Portanto, é um espaço paradisíaco, onde os jovens praticam exercício, vivem a ociosidade, se entregam aos prazeres eróticos com as ninfas, né? Que ninfas, entre aspas, né, que vagueiam nos prados dos jardins eternos, né, nos prados deste Éden criado pelo capitalismo para a satisfação dos jovens filhos dos capitalistas, né? E esse jovem filho do grande capitalista, o Freder, vai se deparar com esta visão que o colocará diante de uma realidade que ele desconhecia, né? Ora, existem crianças, existem pessoas nesta mega cidade, nesta metrópole,
metrópoles, que vivem em condições subhumanas, são subnutridas, vestem andrajos, roupas extremamente rotas, saturadas, escosidas, né, esgarçadas, e cria-se nele uma espécie de fraternidade universal, empatia universal. Por quê? Porque ele identifica estas crianças subnutridas, que vivem em condições subhumanas, ele as identifica como seus irmãos, como suas irmãs, e isso vai gerar nele um processo primeiro de insurreição à ordem das coisas, e vai levá-lo a uma busca para estabelecer uma reconciliação, e ele acaba encarnando este mediador entre a cabeça e as mãos que é proposto no epigrama do filme, né? Ora, o mediador entre a cabeça e as mãos, e se atenham às metáforas, né? A cabeça é o que pensa, né? Aqui é de onde vêm as ideias, de onde vem a luz, de onde vem o conhecimento, de onde vem o pensamento, né? E as mãos existem para o trabalho, né? Então nós estamos aqui diante de uma metáfora extremamente sugestiva, né? A cabeça, de onde vem as ideias, o pensamento, a cabeça que determina o rumo das coisas, o rumo da história, né? E as mãos que levam a cabo aquilo que é pensado pela cabeça, as ideias que estão presentes na cabeça. Ora, quem é a cabeça? A cabeça é o grande capitalista. A cabeça é o grande cientista. Cientista esse que está vendido aos interesses do grande capital. E isso aqui é extremamente interessante. Esse tema sempre me inquieta, sempre me faz pensar. Por quê? Porque aqui nós vemos novamente a ciência a serviço dos interesses daqueles que possuem os meios de produção, né, daqueles que possuem o capital, daqueles que possuem a riqueza, né, a ciência aqui encarnada, repito, pelo Rotwang, né, e vejam, as mãos, se a cabeça é a metáfora para o grande capitalista, para o engenheiro, o homem de ciência, né? As mãos são a metáfora do proletariado. Então, nós estamos diante de uma sociedade estratificada. Nós temos o capitalista e o proletariado. E o mediador vai propor uma reconciliação entre o capitalista e o proletariado. Quem vai assumir este papel de mediador é o filho do grande capitalista, né? O Freder. E aqui está a esperança ingênua do Fritz Lang, né? Porque ele acreditava numa utopia. O filme nos coloca diante de um cenário distópico, mas a esperança é utópica, porque o Fritz Lang cultivava como esperança um futuro no qual o capitalista e o proletariado iriam viver de forma harmoniosa, iriam viver de forma pacífica, iriam se reconciliar, o que o tempo provou não se sucedeu, não ocorreu, não se concretizou, né? Não se efetivou, né? Mas isso faz parte, como nós já antecipamos, né, daqueles anos românticos do diretor austríaco Fritz Lang, né, deste seu idealismo ingênuo, né? Mas enfim, nós estamos diante de um cenário de luta de classe, né? Portanto,
um cenário pintado pelo marxismo, né? O filme nos coloca diante, o filme nos convida a pensar as coisas a partir de um viés marxista, né? Porque o filme é abordado a partir de um viés marxista, né? Nós estamos num cenário que se move a partir da luta de classes, né? Proletariado de um lado e o capitalista do outro, né? E este jovem, o Freder, vai encarnar este mediador e vai se tornar uma espécie de messias, né? Que vai propor a reconciliação. E aqui nós vemos o quanto que o Fritz Lang está se distanciando de um marxismo mais raiz, né? De um marxismo mais original, por assim dizer, né? Porque Marx nunca propôs uma reconciliação, Marx nunca cultivou a hipótese de uma reconciliação utópica entre o capitalista e o proletariado, né? Pelo contrário, essa ordem por meio da qual aqueles que produzem a riqueza, o proletariado, são oprimidos por aqueles que detêm os meios de produção, os capitalistas, esta ordem só será invertida por meio da revolução, por meio da revolução e revolução armada, revolução que implica derramamento de sangue. Não é esta a intenção do jovem Fritz Lang. O jovem Fritz Lang ainda é um idealista, né? O jovem Fritz Lang está mais próximo ali de um John Lennon, né? Que ainda está pregando um mundo melhor por meio está pregando um mundo melhor por meio das ideias, por meio da música, por meio das artes, né? Make love, no make war, né? Façam amor, não façam a guerra, né? O John Lennon ainda está pensando na possibilidade de um mundo melhor por meio das ideias, por meio da música, por meio da arte, né? Se o Fritz Lang tá próximo aí de um John Lennon, né? Tá no espírito aí de um John Lennon, né? Ele não está no espírito aí de um Che Guevara, de um Fidel Castro. Esses sim propuseram um mundo melhor, mas por meio da revolução, né? Como propunha Marx, né? Então, se é possível falarmos de um marxismo aqui nesse filme Metrópolis, o marxismo de um Fritz Lang é um marxismo ainda bastante ingênuo, né? Um marxismo que ainda busca essa reconciliação por meios pacíficos, né? E não é assim que vai se dar no filme, porque no filme nós veremos, né, o proletariado se insurgir a partir de um motivo equivocado, né? Porque quem vai encabeçar essa motivação, né? Vai ser essa mulher máquina manipulada por Rottwang, né? Que pretende utilizá-la para ele sim concretizar suas ambições e conquistar o mundo, né? Essa figura, a figura feminina está muito presente no filme, né? Quem vai representar essa espécie de Maria, né, no filme, vai ser a atriz Brigitte Hell, né? Minha cachorrinha aqui é uma fera, tô de olho nela, né? Minha Rottweiler, né? A Brigitte Hell, que vai interpretar essa figura feminina, que é uma espécie de Maria, né? Uma espécie de mulher que vai dar à luz ao Messias. O Messias é o Freder, né? O Messias é o jovem filho do grande capitalista que vai propor essa reconciliação. Entretanto, essa figura de Maria vai ser transfigurada por meio da mulher máquina, idealizada, concretizada por Rottwang, né? Mulher máquina, lembrem-se, mulher máquina, homem máquina, essas são figuras que nos reportam a Descartes,
né? A filosofia tá, enfim, tem muita filosofia nesse filme, muitas referências filosóficas, né? Referências marxistas, referências hegelianas, né? Referências cartesianas, o próprio conceito de homem-máquina, né? Um conceito cartesiano, e ele está presente neste filme, né? O grande ideal de Rottwang, agora, até para fazer frente ao capitalista com o qual ele não nutre boas relações no atual contexto, né? É criar essa mulher-máquina, né? Criar um corpo, um maquinário corpóreo, colocar sobre ela a consciência de réu, né? E o termo aqui é um termo sugestivo, hell em inglês significa inferno, né? Hel, que era a mulher de Feddersen e que faleceu quando ela deu à luz, né? O jovem Fredder, né? E a intenção dele é colocar o rosto de Hel nesta mulher máquina, né? Nessa figura que vai ser a grande figura poderosa deste século XX, que deposita suas esperanças na máquina, na indústria, na produtividade, né? Enfim, né? E essa figura feminina que vai assumir o papel da figura da Maria original, né? No filme, né? O filme, inclusive, tem muitas referências religiosas, né? Muitas referências bíblicas, né? A referência a Josafá, rei Israel, né? Você tem referência a Babel, a Moloque, que era uma divindade cananeia, né? A indústria é a divindade, é o deus Moloque, né? Que é uma divindade cananeia conhecida por aceitar sacrifício de crianças, né? E Moloque aqui, a grande indústria, né? Submete ao sacrifício até mesmo crianças, né? O proletariado em sentido geral, né? Há referências a Maria, as catacumbas, né? São nas catacumbas que o proletariado se organiza para ensaiar a insurreição contra o grande capitalista, né? Enfim, o filme tem muitas referências religiosas, né? E há outras aliás, o filme é muito rico, vocês precisam assistir, né? O ambiente do filme foi inspirado na arte décor, na estética da escola de Bauhaus, né? Tem uma cena em que Maria, a mulher máquina, a anti-Maria, né? A antivirgem, né? Conduz o proletariado à insurreição, que é uma cena que foi inspirada, muito provavelmente, aí é a leitura minha, claro, mas foi inspirada, né, na Liberdade Conduzindo o Povo, de Eugène Delacroix, né? Enfim, o filme é um filme maravilhoso, vocês precisam assistir, e um filme que nos coloca diante dessa luta de classe, em que um jovem tem uma visão de uma realidade hostil, lembra talvez, vai lembrar mais tarde Che Guevara, né? Che Guevara também teve essa mudança no rumo da sua vida a partir do seu contato com essa América Latina mais profunda, nessas realidades mais hostis. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre os diários de motocicleta, né, filme baseado na vida do jovem Che Guevara, né, o jovem Che Guevara que sai em viagem pela América do Sul, né. Se você não assistiu, assista esse nosso vídeo, assista também o filme, né. E aqui nós temos este cenário, né, este ambiente, né, que é um ambiente distópico, mas que encerra uma esperança utópica que, como Fritz Lang confessou, nasceu de sua visão ainda bastante ingênua, imatura, né,
tímida, inepta, de política, né? E que o tempo mostrou o quanto que ela estava equivocada, né? É um filme que tem essa abordagem de mundo mais marxista, que nos coloca diante de uma luta que é a luta de classes, né? Tal qual pensada por Marx, né? É um filme que embora sirva de crítica a um regime totalitário, né, um filme que caiu nas graças, inclusive, de Hitler e de Goebbels, né? Goebbels, inclusive, fez elogios esfuziantes ao Metrópolis, né? Lembremos-nos, né, que o Metrópolis nasce originalmente como obra ficcional, escrita pela Thea von Harbour, que aderiu mais tarde, em 1933, ao Partido Nazista, né? É um filme que passou por vários estúdios, né? Inclusive 25 minutos deste filme que estavam perdidos foram encontrados em Buenos Aires, né? Portanto, uma preciosidade, né? Quase meia hora de filme que havia se perdido por conta dessas mudanças, né? Por conta dessa transição, desse tráfego do filme, né? O filme passou por vários estúdios, né? E aí um estúdio corta aqui, corta ali, por razões políticas, né? Porque é um filme extremamente político, né? Esse filme, em relação ao gênero, pertence ao expressionismo alemão, né? E tem uma abordagem extremamente política, né? E esse filme que sofreu cortes, né? Porque tem uma temática política bastante acentuada, né? E 25 minutos de cortes desse filme foram encontrados em Buenos Aires há pouco tempo atrás, que contribuiu para termos uma visão mais completa da obra. Inclusive, essa minha edição aqui já é uma edição com este acréscimo de 25 minutos, né? Bem, o filme serviu de inspiração a outros filmes. V de Vingança. Quem assistiu Metrópolis? E quem assistiu V de Vingança já deve ter identificado a relação, né? A cela com a letra V, né? Que aparece aqui, a cela com a letra V, onde o V ficou preso, o V de Vingança, essa cela com a letra V aparece aqui, primeiramente na história do cinema, né? Então o diretor lá de V se inspirou aqui em Metrópolis para escrever, para fazer o V de Vingança, né? Com uma diferença: aqui em Metrópolis, a personagem principal entra na cela, que tem a letra identificada pela letra V. Lá em V de Vingança, a personagem central sai da cela, né? Então eu estou recorrendo apenas a um filme e é um aspecto desse filme que mostra o quanto que o Metrópolis é atemporal, né? Inspirou outros tantos filmes, né? Inclusive a trilha sonora desse filme lembra muito a trilha sonora do Blade Runner, né, lá de 1980, né, dirigido, a trilha sonora feita pelo Vangelis, né, enfim, é uma trilha sonora futurista, né, que me parece também que serviu de inspiração ao Vangelis lá em Blade Runner, né? Enfim, é um filme maravilhoso, eu sugiro a vocês que assistam Metrópolis, né? Eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre os filmes que este filme inspirou, né? E eu espero que este nosso encontro tenha pelo menos despertado em vocês a curiosidade para assistir a Metrópolis. Vale a pena, é um clássico, é um filme atemporal e eu estou quase certo que vocês irão gostar. Pois bem, eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Não se esqueçam de deixar os comentários sobre o filme, né? Se já assistiram, se não assistiram, assistam, depois voltem ao vídeo novamente, façam seus comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like aí e nos ajude divulgando esse nosso espaço, a fim de que nós possamos levar essas lições a tantas outras
pessoas, né? Lições inclusive sobre cinema, como fizemos aqui hoje. Um forte abraço até vocês, espero que tenham gostado dessas reflexões e que tenham despertado em vocês o interesse de ver novamente aqueles que já viram e assistir aqueles que ainda não assistiram. Eu espero que isso tenha, esse nosso encontro, esses nossos minutos tenham despertado em vocês esta curiosidade, este desejo. Forte abraço a todos e em breve nós nos reencontraremos por aqui. Até lá!